Olá pessoal, sou o professor Ricardo e vou apresentar para vocês hoje aqui um vídeo sobre uma introdução rápida a Java, tá? Então a gente vai falar um pouco da entrada e saída de dados em Java, tipos de variáveis, os principais tipos de variáveis, né? E como realizar o casting entre esses tipos de variáveis, tá? Então vou mudar aqui pro editor, né? Para nossa IDE. Eu estou usando aqui a IntelliJ IDEA, né? Mas como colocado lá no Moodle, né? Ou então, como vocês podem utilizar qualquer IDE da preferência de vocês, né? A gente pode rodar também via linhas de comandos os exemplos, não tem problema nenhum, né? Os programas que a gente for desenvolver. Então, eu também vou rodá-los na linha de comandos. Deixa eu aumentar um pouco o terminal aqui. E para quem preferir rodar pelo terminal, né? Bom, então aqui tem um pequeno exemplo, tá? De um Olá Mundo, né? Um Hello World, que é o nosso primeiro programa que eu tinha postado lá para vocês. Nós temos aqui no Java sempre uma classe, né? A gente sempre tem que criar uma classe, porque o Java ele é todo orientado a objetos, né? Então, mais adiante no curso a gente vai ver como criar classes, como criar objetos, mas por definição, né, diferente de outras linguagens lá, como vocês já estão acostumados com Python, por exemplo, a gente precisa criar essa classe, né? Então aqui tem algumas diretrizes, né, de criação de classe, então tem que usar o public aqui para tornar uma classe pública, né? E tem que ter o meu método principal main, que é onde é o código que ele vai executar, né? Aqui são apenas alguns parâmetros que eu posso passar para a execução desse meu programa, tá? Então aqui, nessa ideia que eu estou utilizando aqui, se nós apertarmos aqui o botão para rodar, ele vai executar aqui o nosso código Olá Mundo, certo? Uma característica aqui apenas do Java é que ele tem várias formas de exibir, de saída de dados, várias formas de mostrar algo na tela. Então, uma das diretrizes aqui que a gente utiliza, um dos métodos que a gente utiliza é o system.out.println, certo? Esse método ele vai fazer o que? Vai printar o conteúdo que estiver aqui entre parênteses, né, na nossa string, em uma nova linha, por isso ln, né? Bom, basicamente o que a gente precisa aqui para iniciar o nosso programa, né, para receber dados. É diferente, por exemplo, do Python, né? Eu faço bastante essa comparação porque vocês já programam em Python, né? Ou tem também as videoaulas em Python. Onde a gente utiliza um método estático input, né? Que ele vai receber essas variáveis. No caso do Java, a gente precisa criar uma classe chamada scanner, tá? A gente precisa criar um objeto dessa classe scanner. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um tipo de dado, uma variável, né, chamada entrada, que é dessa minha classe scanner. E aqui dentro eu tenho que criar, no Java, né, eu tenho que criar um new objeto da classe scanner, certo? E aqui dentro do parênteses eu tenho que colocar system.in, certo? O que é esse system.in aqui? Esse system.in ele vai simplesmente nos colocar a entrada do sistema, tá? No caso da minha ideia, que não sei se quando eu instanciei um novo objeto aqui da classe scanner, né, ele já adicionou um import aqui em cima, certo? Se vocês estão utilizando outra IDE ou estão usando aí talvez um bloco de notas, um Notepad++, ou então um Sublime, um Visual Studio, né, pode ser que ele não adicione automaticamente essa linha de importação aqui em cima. Então, o que vocês precisam fazer? Importe aí o pacote onde está essa classe scanner, né, dentro de java.util.scanner, certo? Então aqui, ó, faltou um ponto e vírgula aqui, né, no Java, todo final de linha nós temos que utilizar o ponto e vírgula, né, isso pode ter alguma complicação para quem vem do Python e acaba esquecendo, né. Então aqui criamos a nossa classe, o nosso objeto da classe scanner, né, essa variável entrada. Bom, beleza, só que isso aqui, ele não nos permite não nos realiza entrada de dados, nenhuma entrada de dados. Ó. Então, se nós formos rodar aqui, ó, o código, nós instanciamos o objeto scanner, né, dentro dessa variável entrada,
e ele continua executando, ele não fica aguardando para a gente inserir um dado no nosso programa, né? Então, para isso, a gente precisa criar um tipo de dado. Qual o tipo de dado? Ah, eu quero uma string que vai ser chamada nome, por exemplo. Só, certo? Nome. String nome. Eu posso utilizar já o objeto, né? New string, para vocês já irem acostumando, né? Eu posso utilizar tanto o tipo primitivo de dados e strings, quanto posso utilizar a classe. Nesse caso, a gente já vai utilizar a classe, porque ela vai nos facilitar algumas coisas no futuro, certo? Quando a gente começar a programar lá orientado a objeto. Eu poderia fazer também nesse formato aqui, ó, apenas, string nome. E também, no caso do Java, ele também aceita essa construção, certo? Mas aqui a gente vai utilizar já a instanciação do objeto, certo? Do construtor aqui, para nos facilitar a gente já ficar acostumado a realizar esse tipo de programação, certo? Então, beleza. Criamos aqui e agora eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho que atribuir para a minha variável nome, né, o que eu estou... que tipo de dado eu quero receber dessa minha entrada, né? Então eu coloco aqui, ó, entrada.next, certo? Opa, next. No que eu coloco o conteúdo que eu inseri através desse scanner já vai automaticamente para essa minha variável nome, certo? E eu poderia colocar aqui, ó, na minha saída de dados, eu poderia colocar aqui na minha saída de dados, eu poderia colocar, por exemplo, olá, vamos colocar aqui uma concatenação de strings, opa, maiúsculo, nome, mais, estranhando esse teclado, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai printar, né? Ele vai imprimir na tela olá, mais o nome, que for colocado na entrada, e mais um ponto de exclamação, certo? Deixa eu só anotar essas notificações aqui. Perfeito. Então, olha só. Se nós mandarmos executar o nosso código aqui agora, o que vocês vão reparar que vai acontecer? Ele ficou aguardando o cursor aqui, a gente digitar alguma coisa. Diferente do Python, lá quando a gente coloca o input, coloca uma mensagem dentro desse input, né, que ele vai exibir na tela, aqui nós precisamos mandar exibir uma mensagem na tela, senão o nosso scanner fica somente aguardando ali o usuário digitar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui Ricardo, ele vai continuar o processamento, né? Então, nesse caso, o que nós precisamos fazer? Antes dessa atribuição, porque aqui nós só estamos criando o scanner e instanciando o objeto da classe scanner, certo? Então, antes aqui, eu preciso colocar uma mensagem na tela. Então, system.out.println. Lembrando, println vai fazer o quê? Vai fazer com que seja em uma nova linha, né? Então, não vai precisar ter o enter ali, porque o próprio método println já faz com que tenha uma new line, né? Então, vamos aqui, digite o seu nome. 2 pontos. Certo? Então, com esse pequeno código, ao rodarmos aqui na sua execução, guarda um pouquinho, então agora a nossa mensagem, digite o seu nome. Eu vou colocar aqui Ricardo. Pronto, certo? Se eu não quisesse que ele ficasse numa nova linha, como está aqui, eu simplesmente utilizo outro método, o printf, por exemplo. Então, ao executar aqui o programa com o printf, vocês podem perceber que o cursor ficou do lado aqui da minha inscrição. Vou colocar aqui, ó, Ricardo. Pronto. Nós temos aqui nosso print sem forçar uma nova linha e aqui um print forçando uma nova linha, certo? Bom, beleza. Eu tenho só esses tipos de dados aqui? Claro que não, né? Eu tenho diversas classes que nós podemos utilizar e também tipos primitivos, certo? Então, por exemplo, um tipo primitivo, vocês já devem conhecer, é o int, né? Então, podemos criar aqui uma variável A do tipo inteiro e nós temos o nosso float também, certo? Float B.
float f para deixar mais compreensível aqui, vamos colocar assim. Eu tenho alguns outros tipos de dados que são no Python, quando nós temos como nós temos a tipagem dinâmica, o Python vai trocando o tipo das nossas variáveis, né? Então, por exemplo, se a gente tem lá um valor inteiro, ele muda para um inteiro. Se nós temos um float, ele vai mudar para um número de pontos flutuante. Ele já faz automaticamente essas conversões, tá? No caso do Java, nós definimos a tipagem, né? É uma tipagem estática, não é dinâmica. Então, nós temos que dizer assim, ó, eu quero uma variável i do tipo inteira. Eu quero uma variável f do tipo float, né? O meu ponto. Então, eu também tenho o long. Espera aqui, digito errado. Então, eu tenho o long aqui, ó, que também é um tipo de dado, ele é um inteiro, na verdade, de 64 bits, certo? E eu tenho o nosso double também, que é como se fosse um float estendido. Então, dependendo do número que vocês vão manipular, do valor que vocês vão manipular, a gente tem que utilizar diferentes tipos de variáveis, tá? Só que, como vocês vão perceber, o que vai acontecer? Tem algumas coisas que a gente não consegue fazer, né? Então, por exemplo, daqui a pouco, se eu pedir aqui para o meu usuário, né? Isso é bastante importante agora, ó. Digite um número, né? Um número inteiro, por exemplo, certo? E isso aqui, o número, por exemplo, vamos mudar aqui a mensagem. O número digitado foi. Vamos tirar essa segunda parte. E eu colocar aqui um número. Vou dar essa variável aqui. Número. E aqui um número. Certo? E eu mandar executar esse pequeno programa, o que vai acontecer? Ele vai me pedir digite um número inteiro, eu vou digitar esse número, ele vai imprimir o número de 5. Só que observem, esse método next, ele me retorna uma string. Por isso que não ocorreu problema aqui, ó. Certo? Porque a variável número é do tipo string. Tá? No entanto, se eu colocasse aqui o meu i, a própria ideia aqui já me força dizendo que tem um problema. Por quê? Talvez fique pequena aqui a letra, mas a variável i é do tipo inteira. E esse método da classe scanner, né, esse método next, que está dentro da variável, dentro do objeto entrada, que é do tipo scanner, ele vai me retornar o quê? Uma string. Então, eu não posso fazer esse tipo de atribuição direta, tá? Eu preciso... Aí tem algumas formas que a gente pode fazer, tá? Primeira delas, eu posso fazer uma conversão desse valor para um inteiro, certo? Então, uma das formas de fazer essa conversão é colocando esse int aqui na frente. No entanto, isso aqui não vai ser possível da gente realizar, porque essa forma de casting aqui, a gente consegue fazer com condição variáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a minha variável inteira, né, o meu i, ou melhor, meu d ali vai receber um double, né? Então, por exemplo, ali, ó, eu tenho um número com ponto flutuante. Isso poderia ser um f também, tá? Não teria problema nenhum. O que acontece aqui? Eu tenho o meu double e eu não posso simplesmente atribuir, por exemplo, a i o valor da minha variável d. Por quê? Ele vai dizer que isso aqui deu um erro. Nesse caso aqui, eu consigo usar o casting entre tipos primitivos, que é esse aqui, certo? Por esse método aqui não ser um tipo primitivo, eu não consigo realizar o casting nesse formato. Tá, professor, mas então o que eu faço? Tem que converter primeiro para um tipo primitivo para depois fazer o casting? Não. Eu posso, eu tenho dentro da minha classe scanner alguns métodos que me permitem fazer a captura, né, fazer a entrada de dados de inteiros. Então, por exemplo, no caso do int, eu tenho esse método aqui, ó, nextInt. Nesse caso, quando eu for receber um valor, f pode ser, vai receber o valor do meu d mais meu i. Nesse caso aqui, ó, ele está nos retornando que está dando um problema, né, um erro. Por quê? Qual o erro? Porque, novamente, ó, eu tenho uma variável que é do tipo float e eu estou passando um double para ela, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer o seguinte. São tipos primitivos e eu posso fazer o variável.
Nesse caso aqui agora, eu vou conseguir executar essa soma, certo? E eu poderia exibir aqui na minha mensagem aquele meu float, certo? Aí aqui agora vem um detalhe bem interessante que eu quero forçar algo para vocês. Então, o resultado é... Olha só o que vai acontecer aqui. Nesse caso, quando eu mando executar o programa, eu estou perguntando aqui, ó, digite um número inteiro. Então, vamos digitar aqui 10, e ele me trouxe o resultado é 15.0. Olha só o que aconteceu aqui. Nós mandamos imprimir a variável f, né, que é do tipo float, que está aqui. Então, nesse caso, por isso que ele printou aquele ponto zero ali no final, na hora da mensagem, tá? Só que tem um detalhe bem interessante, que é o seguinte. Algumas vezes vocês podem tentar fazer essa impressão direta aqui, isso ocorre muito com datas, tá? E com outras classes que têm alguns outros tipos de valor. Pode acontecer de vocês tentarem executar e ele retornar um erro, dizendo que isso aqui não é possível de imprimir. Por quê? Todo objeto em Java ele tem um método que a gente chama de toString, certo? Então, o nosso tipo primitivo aqui, o float, ele tem um método chamado toString, que ele é chamado quando ocorre esse tipo de print aqui, certo? Só que, por outro lado, ó, se forem observar, isso aqui é soma de string, certo? No entanto, se eu pegar a minha string aqui, número, né, e tentar atribuir f a ela, o próprio IDE vai me dar um erro. Tá, professor? Mas eu não consigo fazer aqui soma de string e aqui ele não está deixando eu atribuir a número o valor de f. Não, ele não vai deixar. Porque eu preciso fazer o casting para string, certo? Por exemplo, eu posso utilizar aqui a minha classe double. Esse aqui hoje está difícil. E dentro aqui da minha classe double tem alguns métodos que a gente pode utilizar do double, tá? Um desses métodos é esse parser aqui, ó, double. Nesse caso, eu passo uma string para ele. Então, aqui eu conseguiria passar, por exemplo, o meu número, certo? E, ó, como vocês podem ver, nem erro ele vai apresentar. E aqui eu posso utilizar o meu D. Então, ao executarmos este programa, deixando ele carregar aqui, então digite um número inteiro, 10, por exemplo, e ele está me exibindo aqui, o resultado é 10, né? Por quê? Porque a gente conseguiu, observe, né? A gente imprimiu essa mensagem aqui para o usuário, pedimos para o que o usuário digitou como texto fosse para dentro desse meu número, que é uma string, né? Então eu tenho aqui ainda a string, e aqui, ó, eu acabei convertendo essa minha string para um double, tá? Eu poderia fazer antes aqui, por exemplo, uma operação já com esse meu D, tá? Então, por exemplo, D vezes D. E ao executar, para exibir lá no lugar dessa variável, o resultado é a multiplicação de D com D. Opa, peraí que tem que ser aqui, ó. Certo? Eu consigo fazer essa minha execução também pelo meu terminal, certo? Então, por exemplo, então vamos lá. Eu tenho aqui já estou dentro da minha pasta, né, onde está o meu projeto, e eu tenho aqui meus dois arquivos porque eu estou usando a IDE, certo? No caso, esse arquivo .class é gerado pela IDE, então eu vou simplesmente apagá-lo aqui, certo? Ó, como a gente pode ver, só tem esse meu arquivo aqui, ó, meu primeiro programa.java, que é o arquivo que a gente está editando aqui na IDE, tá? Se eu quiser rodar na minha linha de comando, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que compilar o Java, o código em Java, né? Então eu vou colocar aqui javac, ou Java, chamando o compilador do Java, né? E passo o nome do meu arquivo, programa.java. Ele vai demorar um pouquinho. Se vocês podem perceber aqui agora, eu tenho dois arquivos. Olha, ele criou esse .class, certo? Para eu rodar agora, eu simplesmente coloco o Java e coloco o nome do meu programa, meu primeiro programa. Ó, está aqui, ó, pedindo o número inteiro, digitado, por exemplo, 10, o mesmo resultado aqui, como vocês podem ver nesse prompt da minha ideia. Né? Então, tanto faz. Eu posso tanto criar e utilizar uma IDE usando o terminal para execução, né? Como também posso utilizar uma IDE que seja mais completa e robusta e utilizar
esse terminal embutido dentro dele aqui, né? Bom, basicamente é isso, pessoal. Aqui tem os tipos de variáveis principais, né? Então, como eu disse, se vocês quiserem fazer casting para o int, né? A gente utiliza entre os tipos primitivos, a gente utiliza entre parênteses o int. Se vocês quiserem fazer o cast para float, entre parênteses o float. A mesma coisa com o long, certo? E a mesma coisa com o double, tá? Double. Vou colocar aqui. No caso, se vocês quiserem utilizar a classe para fazer o casting, também não tem problema nenhum, né? Então, por exemplo, normalmente as classes elas têm o mesmo nome do tipo primitivo, só que com a letra maiúscula por ser uma classe, né? Então, por exemplo, eu teria aqui um double, eu tenho aqui, posso fazer para um inteiro, então pegar integer, né? O integer.parse int, ó, vai passar mais string também, então tem o meu número aqui. Posso fazer com o meu long, então tem a classe long, ponto parser long, e passar o meu número. E também vou fazer isso com o double, tá ali, o float. O meu float, vou pegar a classe float, com parser float, e passar a minha variável em string para cá. Temos todas essas aqui, e agora eu posso imprimir aqui, ó. O valor digitado inteiro aqui, e que é o meu inteiro. Vamos digitar de novo, né? Vamos ser programadores preguiçosos. Tem ponto out, ponto print, ln, o valor digitado em double é o meu d. System ponto out, ponto print, ln, o valor digitado em long e o meu L. E vou colocar aqui out com print ln, o valor digitado em long double float e o meu F. Certo? Se eu mandar executá-lo, já vai me exibir aqui. Opa, aqui o D está fazendo a multiplicação, né? Aqui, ó. Por isso que ele acabou mostrando diferente aqui. Deixa eu tirar isso. Vou mandar executar de novo. Aqui. Certo? Se vocês forem perceber aqui, ou se vocês perceberem, né, o nosso long e o nosso inteiro são praticamente a mesma coisa, porque o long é como se fosse conseguisse armazenar 2 vezes mais bits do que o inteiro, né? É a mesma coisa entre o double e o float. Então, quando eu tiver números inteiros muito longos, eu utilizo o long, e quando eu tiver floats muito longos, eu utilizo o double, tá? Muitos números depois da vez. Bom, aqui está a forma que nós criamos as variáveis, então, certo? A gente pode criar também variável utilizando o método construtor da classe, né? E usando as classes, como aqui nós temos o string, também temos a classe scanner, né? O nosso objeto aqui, os dois sendo criados. Nossos 2 métodos a princípio, né? Existem outros, você também pode dar uma procurada ali, mas aqui 2 métodos para saída de dados, né? Para mostrar alguma coisa na tela para o nosso usuário. Então, que é o printf, nesse caso aqui, que ele não faz uma nova linha, né? Deixa ali o cursor logo após dele. E o meu println, que vai fazer a impressão em uma nova linha. E também diferentes formas de fazer o cast, né? Tanto com tipos primitivos, como utilizando as classes. Certo? Então tá, pessoal. A princípio era isso. Feito. Boa semana. Até a próxima.